Olá, bem-vindo ao meu canal de YouTube. Eu sou Maria Alice, professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política, e tô fazendo umas sériezinhas aqui no canal de YouTube, aqui no YouTube, sobre alguns conceitos básicos, assim, pequenas reflexões, só para iniciar um pouco a discussão, né? Fazer vocês pensarem um pouco a respeito, nada ainda muito aprofundado. Então hoje eu quero pensar sobre a autonomia. A autonomia, sobretudo no contexto racional de éticas principiológicas, como do Kant, né? É muito importante para a gente pensar em ética o contexto da política, do contexto da responsabilidade, do conceito de reciprocidade, tudo isso depois eu vou gravar outros vídeos, mas autonomia também é importante para quando a gente vai falar num contexto de éticas contemporâneas, como ética do cuidado, é o oposto de pensar o cuidado de um dependente, né? Pensar na vulnerabilidade. Então, o foco das éticas modernas, como a ética contemporânea, era a autonomia, era desenvolver no agente, no adulto racional, com poder de escolha, né? Que pode escolher, que tem essa habilidade de fazer escolhas morais e não só escolhas práticas. Então, desenvolver essa capacidade de autolegislação. Então, a autonomia não é só eu saber como as coisas funcionam, saber o que tem aí à minha disposição e poder escolher alguma delas, mas é eu ter uma noção sobre uma autolegislação, ou seja, ter consciência do que é melhor naquele contexto, fazer uma escolha então bem pensada, uma escolha bem aproveitada. E esse conceito de autonomia é uma capacidade então que se desenvolve só em humanos adultos, né? Porque eles possuem essa capacidade de pensar de uma maneira mais abstrata e não só com desejos. Então, a autonomia tem a ver nesse contexto de política e do iluminismo importante, porque é algo racional, um desenvolvimento realmente que precisa ser pensado no âmbito de uma educação política, né, do cidadão. Kant vai falar que o cidadão autônomo é aquele que consegue se tornar, inclusive, um cosmopolita, que é aquele que consegue pensar ideias, né, num nível assim internacional, global, não só nos seus contextos. Então, o conceito de autonomia tem a ver também com essa ideia de algo mais abstrato e algo um pouco mais abrangente, que não seja só para os nossos amigos, por exemplo, né? Algo que é bastante criticado na ética kantiana, a gente não faz ética para amigos, a gente não faz ética para saciar os nossos desejos, a gente responde o que é certo fazer a partir de uma regra abstrata e universal, ou seja, de todo mundo para todo mundo em todos os tempos. Então, o ser autônomo ele consegue operar esse tipo de habilidade mesmo, de pensar, né? Essa abstração que é uma capacidade moral, uma escolha moral. Então a autonomia tem a ver nesse contexto, né? Eu sou autônomo quando eu desenvolvi a minha racionalidade a tal ponto, né, de eu entender os cenários e poder escolher não atrelado às minhas emoções, não conforme alguma coisa, mas por uma abstração e uma noção da reciprocidade, do coletivo, uma noção realmente do que todo mundo escolheria de uma maneira universal, né? Se todo mundo pudesse escolher. Então, tem aí a ver também uma noção de imparcialidade. O conceito de autonomia em Kant é atrelado nesse contexto, e quando a gente pensa liberdade, também é nesse contexto. Então, alguém autônomo é alguém que possui liberdade. Então, livre, no contexto de Kant, não é aquele que pode escolher qualquer coisa simplesmente, né? Que age pelos seus impulsos. Não, liberdade aqui tem a ver o controlar os seus impulsos, tem a ver em controlar os seus desejos e agir de uma maneira comprometida realmente com o coletivo. Então eu sou livre
quando eu já desenvolvi esse tipo de racionalidade que me faz pensar de uma maneira melhor, de uma maneira mais comprometida, de uma maneira mais acertada. Kant tinha todo um projeto de fazer uma filosofia moral pura, né? Tão lógica quanto era a lógica euclidiana, né? A matemática que ele conhecia na época, onde 1 mais 1 é sempre 2. Então, Kant queria que a resposta da moralidade fosse sempre algo objetivo, algo certo, né? Então, eu, enquanto agente livre, só sou livre quando eu aprendo, quando eu desenvolvo essa minha autonomia, que é essa minha capacidade de autolegislação. E a autolegislação tem a ver com esse compromisso da lei universal com todo mundo. Então, são conceitos bem complexos. Eu sei que não é tão fácil de entender assim, né, de primeira mão, mas aos poucos eu vou falando deles novamente quando aparecer um que é, né, o que é liberdade, agora já tá incluído aqui, mas o que é lei universal, o que é a ética do dever, eu vou voltar a explicar essas questões, certo? Então agora que eu sou youtuber, eu tenho que falar. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você se considera uma pessoa autônoma. Ah, é uma pergunta, essa é uma coisa bem boa de deixar, né? Me diz se você se considera uma pessoa autônoma. Comenta aqui embaixo, dá um like e compartilha para seus amigos. Tchau!